vendo, né? Um abraço, Camila. Meu amigo, vamos lá. Pessoal, alguns de vocês não sabem, mas eu conheci o professor Olavo por causa do Taiguara. Isso lá em Exatamente. 2000, não sei se foi 2008 ou 2009, né? Não lembro. Eu sei que em 2010 eu entrei pro COF. Você entra lá no COF, aí tem a data, né? Foi Mas eu não sei 2009. se foi 2000, deve ter sido em 2009, porque seu livro foi em 2009, né? Inclusive eu tô com esse livro aqui, ó. Não, não mostra esse negócio não, velho. O 21º Concílio. Não mostra esse negócio não. Isso aí já saiu do mercado. Esconde Já saiu de isso. mercado. Mas eu tô com o texto aqui, é uma relíquia. E É aí, verdade, é uma relíquia mesmo. Nem O eu Taiguara tenho isso aí. lançou. Ah, eu tenho. E ainda, e com dedicatória até, viu? Eu só E aí conheço duas pessoas que têm esse livro. Você e o Padre Nildo lá de Recife. Nem o ó, próprio autor tem esse livro, eu não tenho mesmo. Eu acho que eu não tenho nenhum arquivo, mas... com o imprimato aqui de Dom Rifan, eu tava vendo hoje. Dom Rifan, Exatamente, Dom exatamente. O Rifan. Rifan deu uma benção pro livro, verdade. E aí o Taiguara já tinha um trabalho assim, excepcional desde 2007, lá no Veritatis, como colunista do Veritatis, um site de apologética católica, que inclusive o Leandro tá aí, ó, o Léo. Olha, o Léo tá Ah, o dizendo que Leandro ele tem também também, tem, olha ó, aí. autografado. Pronto, já encontrei três pessoas que têm e eu não tenho o livro. E aí, foi no Orkut, eu acho, que a gente começou a conversar do livro e a gente ficou amigo. E é engraçado que a gente, live raiz era no MSN, né? Que a gente entrava, tinha a É, webcam, tinha o microfone. Hoje a live aqui, mas live raiz era antigamente no MSN. Então, assim, o Taiguara exatamente. há muito tempo já conhece o professor Olavo de Carvalho e tem uma familiaridade muito grande com o pensamento do professor Olavo, com a filosofia do professor Olavo, né? E um dos pontos chaves assim na filosofia do professor Olavo é a teoria dos quatro discursos, que é uma teoria aristotélica, em que o professor unifica e diz que é um único discurso com camadas diferentes, com camadas de significado diferente. E o Taiguara tem feito um trabalho excepcional nas redes sociais, inclusive orientando a galera sobre a vida de estudos. Falei, poxa, a gente precisa fazer uma live aí, porque eu acho que você tem alguma coisa a agregar para a nossa vida, né? E compartilhar com a gente esse conhecimento, essa experiência. Tá bom, meu amigo? Então eu vou deixar a palavra com você e aí a gente vai conversando e revezando aqui alguns pontos, tá? Beleza. Bom, então, é, essa Eu vou live, o tirar, título vou dela é... desativar aqui, tá? Tá, desativar os comentários, né? Só por... Pronto, pronto. Tá. Só por um momento, depois a gente abre, né? Para o pessoal É, poder perguntar. Essa teoria, a teoria dos quatro discursos, do professor Olavo, ela tá nesse livro aqui, né? Aristóteles em Nova Perspectiva. E a primeira coisa que a gente tem, exatamente, esse daí. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que estudar Aristóteles? Por que falar de Aristóteles hoje em dia? E o motivo é muito simples, é porque você não tem como não falar de Aristóteles. Não existe nenhum pensamento que tenha mínima valia que não se baseie em alguma medida dentro na filosofia de Aristóteles, que não tenha os fundamentos na filosofia de Aristóteles. Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, eles escreveram sobre tudo, né? Platão, Sócrates, Aristóteles e São Tomás de Aquino são os fundamentos do Ocidente, são os fundamentos da nossa educação, são os fundamentos de tudo que nós acreditamos, de todo o nosso sistema filosófico, nosso sistema jurídico, nosso sistema educacional, aquele que funciona, aquele que presta, né? Aquele pelo qual você aprende alguma coisa de verdade, que não seja vestir roupa de mulher, menino vestir roupa de mulher, usar saia,
ou meter o dedo em lugares que não devem ser colocados e tudo mais. Então, o sistema educacional que funciona e que não ensina essas coisas é o sistema educacional baseado na filosofia clássica, cujos fundamentos eles estão em Aristóteles, em Sócrates, em Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, que foi o grande comentador de Aristóteles e passou muito além de ser apenas um comentador. Ele complementa o pensamento de Aristóteles. Ele preenche as lacunas daquilo que Aristóteles deixou em aberto. Porque uma coisa que muita gente não sabe é que Aristóteles não deixou livros. A gente fala aí sempre, né, os livros de Aristóteles. Aristóteles não deixou livros. Tudo que nós temos de Aristóteles são anotações de aulas. De alunos, exatamente, de alunos que tomavam notas das aulas de Aristóteles e aquilo ali foi o que sobrou para nós. Ou rascunhos de aulas que o próprio Aristóteles deixou. Então, você não tem ali nada muito substancioso. Você não tem por exemplo, você não tem um livro como esse aqui, que eu estava até mostrando numa live esses dias, o A Vida Intelectual do Serquianjo. Você não tem um livro acabado, né? Não existe isso em Aristóteles. O que existe são os rascunhos de aula e as notas que os alunos tomaram. Então, Santo Tomás ele precisou pegar esse material e Santo Tomás e outros que o antecederam. Santo Alberto Magno, que foi professor de Santo Tomás, também fez isso. Ele precisou pegar esse material, entender os princípios, né, em que Aristóteles se baseou. Então ele foi lá e começou a escarafuçar aquilo ali, né? E ele viu, opa, tem esse princípio aqui que é fundamental na filosofia de Aristóteles. E ele percebeu que Aristóteles não se contradiz. Aristóteles tem um sistema muito coeso de pensamento. E viu que, se Aristóteles disse tal coisa, então essa outra coisa que ele não disse, provavelmente ele diria assim. Então, Santo Tomás começou a completar, né, as lacunas deixadas por Aristóteles com base naquilo que eram os fundamentos, né, os fundamentos do pensamento aristotélico. Mas aí, veja só, um dos pontos que ficou em aberto na filosofia de Aristóteles foi a concepção que Aristóteles tinha sobre o discurso. A gente não sabe como Aristóteles concebia o discurso, porque ele não deixou isso por escrito, justamente porque não tem livros. A gente só tem a ideia de quais são, como Aristóteles entendia que um homem podia influenciar outro homem. Então, ele deixou algumas obras, isso aí, né? Ele deixou a poética dele, que trata do discurso da poesia, a literatura, tudo que a gente hoje concebe como literatura, como poesia, está concebido dentro da poética de Aristóteles, que foi um escrito inteiramente baseado em Homero, né, na Ilíada de Homero. Então, tudo aquilo ali ele escreveu baseado em Homero. Né? Aí você tem também a retórica, né? Hoje todo mundo ama falar de retórica, né? Retórica, tal, como é que eu vou convencer os outros a adotar a minha ideia, a retórica política, a retórica na advocacia, e todo mundo ama falar de retórica, né? Tem a retórica de Aristóteles, tem um livro que ele dedicou a como você consegue comprovar um discurso, né? Como você consegue comprovar algo que alguém disse, que é a ciência que nós chamamos de dialética. Né? Como é que você opõe duas ideias, uma à outra, e retira delas aquilo que seja verdadeiro e comum a ambas. Né? Isso aí se chama dialética. Então, eu digo uma coisa, você diz outra, isso é um debate. Né? Eu estou exercendo a retórica, você também está exercendo a retórica. Quem nos ouve pode ser capaz de pegar aquilo que é verdadeiro em você e aquilo que é verdadeiro em mim, unir as duas coisas, unir o que há de verdade em um e outro e retirar uma conclusão. Isso aí é a dialética. Aristóteles deixou também um escrito relacionado a isso.
que são os tópicos, né? Uhum. E ele também deixou um escrito de lógica, na verdade, vários escritos de lógica analítica, como ele chamava, analítica, que é o órgão. E a lógica, ela se dedica a encontrar aqueles princípios dotados de certeza, aquela coisa que ninguém pode negar. Por Uhum. exemplo, o princípio de que eu não posso ser eu e não eu ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não posso Uhum. existir e não existir. Isso é o Uhum. chamado princípio da não contradição. Você não pode ser uma coisa e a negação dela ao mesmo tempo. Então, isso é um princípio de lógica que todo mundo sabe que é verdade, né? Sim. Isso aí é evidente aos nossos olhos. Então, ele deixou também escritos sobre isso, certo? Mas todos esses escritos de Aristóteles, eles tinham se perdido, boa parte dele estava aí bagunçado, solto, jogado em vários lugares. E no século I a.C., houve um cara chamado Andrônico de Rhodes, que Sim. ele resolveu fazer uma reunião de tudo que Aristóteles escreveu. Ele disse, não tem condição de tudo ficar tão perdido assim, então vamos unir tudo e editar. E Andrônico de Rhodes foi a primeira pessoa que fez uma edição completa das obras de Aristóteles. Ele reuniu tudo que Aristóteles tinha escrito e publicou. Então, organizou e publicou. Só que quando Andrônico de Rhodes fez isso, né, ele pensou? Ele fez uma opção editorial. Por exemplo, aqui atrás eu tenho a série de coletânea de artigos do professor Olavo de Carvalho, né? Que você Uhum. tem aí também. Tem. Essa série aqui, né? As Cartas de um Terráqueo, que são O esses Planeta livros Brasil. brancos. Isso, Carta de um Terráqueo ao Planeta Brasil, são os livros brancos. Eles são frutos de uma opção editorial. Qual é a opção editorial? Eles reuniram aí os artigos de 2005 a 2015 do professor Uhum. Olavo, né? Dividido em 10 livros, né? Uhum. Exatamente, 10 Uhum. livros. Então, eles fizeram essa opção editorial, 2005 a 2015, 10 anos, dividido em 10 livros, né? E começaram agora a fazer a publicação, tá aqui o primeiro livro, né? A Longa Marcha da Vaca para o Da vaca Brejo, para o brejo. dos artigos de 95 a 2005. Então, mais 10 anos. Isso é outra opção editorial. Isso é uma maneira de organizar o livro. Andrônico de Rhodes fez a mesma coisa com Aristóteles. Ele pensou como é que ele ia organizar os livros de Aristóteles. E aí ele, por opção editorial, ele organizou os escritos de Aristóteles e quando chegou no final sobrou dois que ele não sabia onde encaixar, que era a poética e a retórica. Ok. Justamente os escritos relacionados às primeiras ciências do discurso, né? Sobre Sim. literatura e Sim. sobre retórica. E Andrônico de Rhodes não sabia onde encaixar esses dois escritos. E aí ele fez a opção editorial de encaixar dentro das ciências técnicas, né? Certo. E então ele entendeu que Aristóteles queria ensinar ali um ofício, não é? Uhum. Um Uhum. ofício de escrever e um ofício de falar bem. Uhum. E isso foi exatamente o que ficou para nós, né? Hoje em dia todo mundo acha que retórica é falar bem. Ele tem uma Aham. boa retórica, Tem ele uma tem um boa bom retórica. discurso, né? Ele tem uma boa capacidade de convencimento. Então todo mundo acha que Aristóteles queria ensinar um ofício mesmo, que retórica é isso. Né? Retórica é ensinar o ofício de falar bem. E acha que poética é ensinar o ofício de escrever poesia bem. Então Exato. o Exato. pessoal acha que é uma técnica, né? É uma Uhum. arte. Dentro da pedagogia grega, a técne significa ofício. É você saber fazer Sim. algo, uma habilidade que você tem, especialmente a habilidade profissional. Né? Então, como Andrônico de Rhodes fez essa opção editorial, que não foi por desonestidade, não foi por maldade, não foi por nada. Simplesmente ele não sabia onde colocar aqueles dois livros, ele precisava dar uma organização a eles, então ele pensou em fazer dessa maneira. Como ele fez essa opção, isso entrou dentro da nossa tradição. E as Sim. pessoas passaram a entender que poética e retórica eram
ciências técnicas, né? A Uhum. primeira pessoa que percebeu que não era dessa forma foi São Tomás de Aquino. Olha só. São Tomás de Aquino, ele foi o primeiro que olhou assim e disse, peraí, Aristóteles deixou aqui uma dialética e deixou aqui uma lógica. Ele deixou como é que a gente faz a comprovação das teses, o debate dialético, né, o embate dialético, e como é que a gente chega aos princípios certos. Então, ele deixou essas Sim. duas coisas. Mas está faltando como é que a gente chega no convencimento e Sim. como é que a gente chega na percepção. Então, São Tomás foi o primeiro que percebeu que as coisas, que estava faltando algo, tinha uma lacuna ali, Uhum. né? Então ele apontou isso num dos comentários dele, salvo engano, foi o comentário a retórica de Aristóteles. Eu não me lembro agora, depois eu olho aqui, eu acho que foi. Deixa eu olhar aqui. Foi o comentário às segundas analíticas. Sim. E Aristóteles, Santo Tomás percebeu que havia uma lacuna aí, não era bem desse jeito. Ele apontou isso e deixou para frente. Por que que Santo Tomás não pôde chegar à conclusão exata do que é que estava faltando? Porque a poética tinha se perdido, né? Olha só. O livro o escrito da poética não era conhecido mais. Ele tinha se perdido há vários séculos. Então, ninguém sabia da existência naquela época do livro da poética, né, do Sim. escrito da poética. Então, as pessoas não podiam conceber que Aristóteles ele tivesse um pensamento sobre a literatura, sobre a poética. Sabiam que tinha porque havia menções a ele em outros lugares. Mas eles não sabiam o que era, porque ele não Sim. tinha o livro mais, né? E como o livro se perdeu, Santo Tomás não pôde chegar à certeza do que estava dizendo, mas ele percebeu que havia uma lacuna. A poética só foi redescoberta no século XVI. E aí ela Exato. foi reeditada em Veneza, e, salvo engano, foi em Veneza. Ela foi reeditada, de toda forma foi na Itália. A Itália foi que começou a reeditar essas coisas todas. E a poética foi reeditada no século XVI, e aí se começou a perceber que havia algum pensamento de Aristóteles sobre aquilo ali. Mas essa coisa ficou dormente do mesmo jeito. Todo mundo Sim. acreditou que poética e retórica eram duas ciências técnicas. Técnicas. Até que veio o cara que conseguiu resolver o assunto, né? Conseguiu resolver a questão. Que não foi René Descartes, não foi Kant, não foi nenhum desses, não foi Nietzsche, não foi nenhum desses caras. Não foi Freud, não foi ninguém. Quem conseguiu resolver essa questão e sanar a lacuna de uma vez por todas foi esse cidadão que nós conhecemos como Olavo de Carvalho. Então, ele foi o nosso pensador, Olavo de Carvalho, nosso brasileiro, foi quem resolveu um dos maiores enigmas da filosofia Uhum. mundial, que é precisamente entender que Aristóteles tem uma teoria do discurso. Aristóteles ele formulou uma maneira pela qual se consegue influenciar o discurso humano. Ele entendeu como é que um homem influencia outro homem. E como é Uhum. que você mesmo se deixa influenciar e como você mesmo consegue conceber a verdade que existe na palavra. Então, Perfeito. Aristóteles, ele concebeu uma teoria Uhum. sobre a relação entre a verdade e a palavra. Ele Sim. juntou as duas coisas. Mas quem mostrou que ele tem uma teoria sobre isso foi Olavo de Carvalho. Santo Tomás Perfeito. apontou que havia alguma coisa aí. Então Santo Uhum. Tomás olhou assim e disse, opa, tem um negócio aí. Mas ele não sabia o que era, porque não tinha como Uhum. saber. O poeta tinha Uhum. desaparecido. E Olavo de Carvalho, no século XX, é quem faz esse delineamento da teoria dos quatro discursos. Esse é Perfeito. o contexto histórico. Não é? Esse é o contexto histórico. Falta dizer o que é a teoria. A teoria dos Uhum. quatro discursos, ela é
é o seguinte. Ela parte da ideia de que aqueles dois escritos que Andrônico de Rhodes jogou lá para a ciência técnica, né? Uhum. Eles não estão na ciência técnica. Eles estão aqui no começo. Sim. Antes Perfeito. da dialética e da lógica. Então, Perfeito. Andrônico de Rhodes tinha feito o quê? Você tinha a dialética e a lógica no começo das obras de Aristóteles. E a poética e a retórica lá no final, na técnica. Perfeito. Olavo de Carvalho, ele disse, opa, o lugar delas não é aqui, o lugar delas é aqui. É no começo, Perfeito. é antes da dialética e da lógica. E aí você percebe que existe uma maneira pela qual o homem conhece. Qual é essa maneira? Perfeito. A poética, ela é a ciência que trata da... Ele é o discurso que trata das coisas possíveis. Possíveis, né? A literatura trata de coisas possíveis, experiências possíveis. Então, quando eu leio uma poesia, quando eu leio um livro, um romance, não é? Eu estou ali eu estou ali concebendo algo que é possível. É possível que aconteça comigo, a experiência humana. É possível que aconteça comigo, é possível que aconteça com outra pessoa, dentro de alguma ordem é possível. Até mesmo a literatura de fantasia, de ficção científica, as experiências humanas tratadas dentro dessas literaturas são possíveis de acontecer. É possível você experimentar aquela tristeza, aquele medo, né? Aquela angústia. Então, todas essas coisas são possíveis de acontecer. Isso Daí, é a poética. Sim. Daí é exatamente a importância de você ter um repertório de possibilidades da vida humana pela literatura. Não é isso? Exatamente, exatamente. O conhecimento começa aí. É por isso que o título dessa live é precisamente esse. Como você se educa a partir da teoria dos 4 discursos. Se você entende que a base do conhecimento e do discurso humano, a base da relação entre palavra e verdade, está na poética, então Sim. você consegue começar a perceber que o conhecimento se inicia a partir da literatura, da biografia, da experiência humana literalizada. Então, Sim. quando você Perfeito. transfere a experiência humana para um arranjo linguístico, você tem ali a poesia e você tem uma experiência possível, não é? Perfeito. O passo seguinte é a retórica. O que é a retórica? A retórica é você decidir que algo dentro de um discurso possível é verossímil. O que é verossímil? É aquilo que parece verdade, né? Parece verdade. Só que para você pensar que algo parece verdade, você tem que tomar uma decisão. Então você se convence de que algo pode ser verdade, né? Parece verdade, pode parecer uma verdade. Você toma uma decisão. Isso é a retórica, porque a retórica é a ciência, é o discurso que nos move à vontade. Então você toma uma vontade de decidir que algo pode ser que tenha lógica, né? Pode ser que tenha lógica. Então a retórica trata do verossímil. Depois você vem a dialética. No momento em que você se convence que essa e essa e essa coisa podem parecer verdade, então você vai tentar de fazer o quê? Provar. Dialetizar, exato. Você vai provar. Você vai tentar comprovar o que é mais provável. Sim. Né? Provável vem daí. A probabilidade é aquilo que tem prova. É aquilo que tem prova. Então você decidindo pela retórica, pelo discurso retórico, o que é que você se convenceu que parece verdade, você vai para a probabilidade. Então você vai testar aquelas coisas que parecem verdade. Uma delas vai ser mais provável do que a outra. E aí você diz, ó, isso aqui não é que parece, isso aqui pode ser verdade. Isso aqui pode ser verdade. Esse é o nível de análise que você pode realizar dentro por exemplo, da ciência política. Você só pode chegar a algo que pode ser verdade. Você não tem como dizer que algumas coisas que é evidente aquela ação política. Exato. Você pode dizer que pode ser verdade porque existe uma série de variáveis que você não conhece.
Então, dentro Uhum. das variáveis que você conhece, você diz que aquela dali pode ser verdade. E por último, nós temos a lógica. A lógica não é só o que pode ser verdade, ela comprova que algo é verdade. Então, é uma certeza. É o que se chama de evidente. É algo Uhum. que já foi burilado pelos princípios da lógica, pela não contradição, diversos outros princípios evidentes, e que se confirmam, portanto, que é algo verdadeiro. Não é só que pode, é Uhum. verdadeiro. Né? Uhum. Esse é o último discurso, é o topo dos Discurso. discursos, é Uhum. o topo do conhecimento a que se pode chegar. Você só Uhum. chega nisso na filosofia e na teologia. Né? Uhum. Então, essa é a ciência, essa é a teoria dos quatro discursos. É assim que o conhecimento humano é moldado. Uhum. E, da mesma forma, é assim que nós podemos nos educar. Você só consegue se educar quando você inicia pela base, Uhum. que é o discurso poético, a realidade, a experiência humana sensível, que é aquela que nos entra através dos sentidos e imprime uma imagem na nossa cabeça, imprime uma imagem na nossa mente, na nossa memória. Disso Uhum. aí, dessa experiência humana, você vai extrair uma camada de significado que você vai utilizar para a sua própria vida. É Perfeito. essa extração de camada, por exemplo, hoje chegou esse livro aqui para mim, esse calhamaço aqui. A biografia de Carlos V, o imperador, a melhor biografia que eu já vi escrita sobre ele. Isso aqui, Carlos V, neto da rainha Isabel de Castela, da Espanha, foi imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né? Sim. E eu estava olhando aqui, estava dando uma olhada nessa biografia, e eu vi o seguinte: o autor dividiu a biografia de Carlos V, mostrando como é que ele recebeu o império, como foi que ele projetou os seus ideais, ideal de homem, ideal de recursos, ideal, enfim, uma série de coisas, como ele lutou guerras e como ele governou o seu império. Agora me diga, eu vou poder ser imperador do Império, do Sacro Império em algum momento da minha vida? Não. Não, eu não vou poder ser imperador, até porque nem existe mais. Né? Exatamente. Então eu não tenho como ser. A única coisa que eu posso extrair, a única coisa que eu posso realizar é conhecer a vida de Carlos V Sim. e saber como ele viveu a sua época e como ele tomou as suas decisões. Então, eu posso Certo. ter uma concepção do possível, que é o poético, e eu Sim. posso, desse possível, extrair algo verossímil para mim. Ou seja, um modo de agir que talvez eu possa implementar dentro da minha própria vida se eu estiver numa situação Perfeito. parecida com a dele. Ou seja, se eu Perfeito. estiver numa situação de morte, se eu estiver numa situação de governar outras pessoas, se eu estiver numa situação Travou. semelhantes. Opa, Travou um pouquinho você aí. Tá me ouvindo? alô? Oi, Eu tô te ouvindo. Voltou agora. aqui tá muito ruim teu áudio, mas tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Aqui é isso. Deu pausa aqui, deu problema. Tô te ouvindo. Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Abre aí os comentários para o pessoal dizer se tá É. escutando bem. Aqui tá dando. E aí, pessoal, falem aí se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, se já voltou. Parece que deu uma falha aqui no. Vamos ver aí, vamos esperar o pessoal dizer. Achei ele comentando aqui que leu o teu livro. Ela pegou emprestado de mim, depois a gente brigou, depois ela devolveu o livro. Pessoal, falem aí nos comentários se estão ouvindo e vendo bem. Ó, o Igor disse que tá tudo ok. Aqui tá chegando, estão dizendo que tá ok. Agora, para mim, o teu áudio tá muito ruim, tá É? parando.
tá? Mas enfim, Não, mas vamos ver aí, vamos continuar, já que tá todo mundo ouvindo. importa o teu áudio. Como é? Importa o teu áudio. O teu áudio tá ok. Tá, pronto. Tá, eu vou desativar Então, aqui de novo, eu para posso... depois a gente voltar. Não Eu vou entendi. desativar os comentários. Eu vou desativar os comentários para você Ah, continuar. tá. Tá, ok, entendi. Bom, aí o que eu estava dizendo, eu estava falando sobre Você estava como falando eu sobre a posso biografia. utilizar a biografia, como eu posso utilizar a biografia de Carlos V para extrair um princípio de ação que eu posso utilizar dentro da minha própria vida, né? Então, através do discurso poético, que é aquilo que eu li na biografia Sim, dele, né? Eu posso extrair aquela ação que é verossímil para a minha própria vida. Então, aí eu sim. começo a decidir o que é que pode ser útil para mim. Isso é a retórica, né? Isso é a forma do conhecimento. Você começa, Uhum. então, a decidir por um papel de vontade, né? Aquilo que pode ser útil. E, diante das situações do dia a dia, eu vou poder realizar isso aí. Então, eu vou, diante da minha situação concreta, chegar à conclusão do que é realmente uma verdade. Então, essa é a maneira que você se educa na pedagogia clássica. A pedagogia grega, ela agia dessa forma. Os gregos, eles se educavam, em primeiro lugar, lendo Homero, né? Não era, Sim, não era lendo... Eles não pegavam um livro um escrito de Aristóteles e iam ler sim, lá. sim. Eles não pegavam Platão, até porque naquela época muitos ainda não gostavam de Platão e de Aristóteles. Então, os gregos, eles se educavam através da literatura. Eles iam Sim, ler Homero, eles iam ler Hesíodo, e eles tinham uma série de poetas que eles conduziam a leitura em primeiro lugar para poder ter experiência, e aquela experiência levava eles a tomarem as decisões nos outros campos da sua vida. Então, a maneira de se educar é essa. É sim. isso que o professor Olavo nos demonstrou, que o discurso e a forma de conhecer a relação entre palavra e verdade, ela tem esse formato dentro da teoria de Aristóteles. É Perfeito. isso. Você tá ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo? O Taiguara, um artigo do professor Olavo em que ele diz que o homem de cultura é um homem que consegue ler simultaneamente nesses 4 níveis do discurso. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse raciocínio dele. Por que que um homem de cultura, já é mais ou menos o que você estava falando aí, precisa ler simultaneamente nesses 4 níveis, já que, pelo que você está dizendo, esses 4 níveis eles são camadas de significado, certo? De um único discurso. Mas por que que o professor ele diz que é preciso que um homem de cultura consiga ter essa habilidade para ler? E ler aqui não é somente um texto, mas ler a vida, no sentido mais amplo, nesses 4 níveis de discurso. Bom, porque o conhecimento, ele se dá de pronto. Ele não, a nossa sistematização é essa. A gente consegue sistematizar os discursos, as etapas e as camadas de significado. Mas a maneira Sim. como eu conheço de uma vez. Eu conheço aquela realidade que está presente diante de mim. Então, Uhum. no momento que eu conheço aquela realidade, né, no momento em que eu me coloco diante dela e eu me faço presente a ela e ela se faz presente a mim, então eu ali tenho o conhecimento de algo. É por isso que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Né? Então, Sim, Santo Tomás, ele define a verdade assim, o que é a verdade? É você pensar exatamente o que é aquela coisa. Então, é a sim. adequação do intelecto à coisa, não é a adequação da coisa ao intelecto. Quer dizer, Uhum. Kant propunha isso. Né? Uhum. Kant dizia que você não conhece as coisas realmente, você só conhece o pensamento delas, uma impressão, uma Uhum. imagem delas. Né? É,
não dá para você entender como é que isso funciona, porque você Uhum. olha para um livro de Kant, então, e você vai dizer, não, eu estou conhecendo aqui o que Kant falou, ou uma impressão minha do que Kant falou. Né? Exato, Não tem sentido. Se Kant diz exato, isso, então eu não posso conhecer Kant, eu nunca vou poder ler Kant. Né? exato. Exato, e na É uma... verdade fundamenta-se essa ideia porque parece que é um conhecimento nós temos um consenso sobre determinado objeto, determinado ponto. E não porque a gente conhece a coisa em si, mas porque a gente tem um consenso. Porque como é que a gente vai distinguir de fato que esse celular que está na nossa frente é de fato um celular, já que o próprio Kant disse que a gente não pode chegar na verdade da coisa. Se a gente não pode Exato. chegar na verdade da coisa, então é porque, segundo ele, a gente tem um conhecimento consensual. Então nós sabemos que é celular, então você concorda que de fato é um celular, então para ele isso é o conhecimento da verdade. Quando na verdade não é o conhecimento da verdade, da Não, realidade em si. essa conjectura dele impediria que você lesse um livro de Kant. Porque eu não sei se eu estou com um livro de Kant ou uma impressão de um livro. Então, eu não Verdade. sei se eu estou pensando que eu estou lendo Kant ou se eu estou lendo Kant realmente. Você não tem como... É uma loucura, uma loucura total. Eu não sei como é É, que alguém, por algum é, momento, conseguiu acreditar numa coisa dessa. Não tem é. como entender, entendeu? E é Mas o que veja, manda no mundo, né? pois é, É a ciência que enfim, manda no mundo. é uma mudança de paradigma. Isso aí é o que vem toda a safadeza moderna, vem dessa putaria que Kant fez. Né? Porque você pega, você veja, por que, que tem tanta gente dizendo que tudo é bom se te faz feliz? Né? Por causa disso. Porque o que te Uhum, faz feliz é a impressão que você tem da verdade. Então tudo pode ser uhum, bom se te faz feliz. uhum. Isso é Kant puro. Exato. Não existe nada de bom, nada de verdadeiro. É somente o que eu posso conceber dentro das minhas impressões e, pior ainda, dentro dos meus sentimentos. Né? Então, isso aí é falta de cultura, no sentido de saber qual é a realização do espírito humano. O espírito humano, ele se realiza na verdade. A cultura Sim. é precisamente isso, é a tentativa de o espírito humano encontrar a verdade. E o homem culto, ele precisa de uma sacada só conseguir fazer essa leitura. Então, ele imediatamente, no momento em que ele encontra-se com a realidade, ele sabe o que é possível, ele sabe o que é verossímil, ele já toma as decisões sobre o que é verossímil naquilo Uhum, ali, né? Ele já coloca aquilo à prova e uhum, ele já chega a alguma certeza, né? uhum. Então, Ô, Taiguara, quando... Sim. pode falar, concluir. Não, então eu ia só citar o exemplo do cachorro no meio da rua, não é? Você se depara com um cachorro no meio da rua, você já sabe o que é, você já sabe que ele pode te morder, você já olha para ele, não, parece que ele é um cachorro manso, parece Uhum, que, por quê? Porque ele passou do uhum, lado de outra pessoa e não fez nada, né? uhum, Porque ele está meio doente, ou porque uhum, se ele tiver doente, aí, opa, já tenho que me afastar, porque talvez ele uhum. possa me passar alguma coisa. Então, tudo isso aí, você já concebe no instante. E aí você toma suas Exatamente, decisões. Você toma a decisão se você exatamente. passa longe do cachorro, se você passa perto, se você ignora. Então, o conhecimento ele ocorre dessa forma, é de pronto. Uhum, Né? De uhum, pronto. O homem culto, ele consegue fazer isso não só nas experiências diárias, mas ele consegue pegar um livro desse aqui, né? E quando ele vai lendo, ele já está tão tarimbado, quando você começa a se tarimbar na fórmula do conhecimento, então você já vai pegar um livro desse aqui, você vai conseguir extrair dele princípios de ação, maneiras de responder ao mundo, maneiras de pegar essa experiência de Carlos V e atualizá-la para o seu dia a dia. Então você já vai começar a fazer isso de uma forma, vamos dizer, intuitiva. Né? intuitiva. Nesse discurso, né? Nesses quatro discursos que na verdade é um só. Existe algum existe uma hierarquia do discurso? Existe um que tem um peso maior, que é mais relevante no discurso? Tipo, o discurso poético, ele seria mais relevante do que o discurso analítico, por exemplo? Eu não diria. Antes de eu responder, abre aí os comentários, se o pessoal Porque tiver aí a gente vê alguma se coisa. tem alguma. É.
porque a gente já está se encaminhando aí. Eu não sei que horas a gente começou, mas eu acho que falta só 15 minutos, não sei. Por aí. Não é isso? Eu não diria que é relevante, um mais relevante do que o outro. Todos os quatro têm têm uma importância dentro da ordem do conhecimento. É por isso Sim. que você tem que realizá-los de forma simultânea. O que não pode acontecer é você tirar eles da ordem ou excluir um deles, né? Se você, por exemplo, vai estudar só filosofia, achando que estudando de forma abstrata, sem conhecer a experiência real em que a filosofia se insere, ou seja, sem conhecer a poesia, a experiência poética, a experiência real e humana, se você fizer isso, você vai estar amputando as coisas, e aí você amputa o seu conhecimento. Um dia desses me Perfeito. perguntaram no Instagram por onde eu começo a estudar São Tomás de Aquino. Aí eu disse, olha, antes de tudo, você vai ter que começar a entender, como Santo Tomás enxergava o mundo. Então você tem que entender a concepção de mundo de Santo Tomás. Então você tem que ingressar na experiência humana que Santo Tomás tinha. Qual era a experiência humana que Santo Tomás tinha? No mundo medieval e cristão. Então você vai ter que ler o Evangelho para entender os princípios do Evangelho. Perfeito. Você vai ter que ler as Bem-aventuranças para entender o que é que Santo Tomás concebia como perfeito, como lei moral. Você vai ter que entender a época dele, vai ter que ter uma noção histórica, né? Então, quando você consegue compreender como o cara se situava no mundo, aí você tem uma compreensão da filosofia dele. Então tem que começar por aí. Eu agora estou começando a estudar Santo Tomás. Agora. Né? Tô começando. Mas antes, eu passei o quê? Eu passei uns 10 anos, desde a época que você me conhece, você sabe disso. Passei uns 10 anos, né, estudando Idade Média. Eu sou fissurado por Idade Média, eu sou louco pela Idade Média, né? Tá aqui o meu Dante Alighieri. Eu sou doido pela Idade Média. Então eu passei muito tempo estudando aquilo ali. E só agora é que eu estou me arriscando a estudar Santo Tomás, porque eu já entendi mais ou menos como é que funcionava a cabeça dele, a cosmovisão de Santo Tomás. Exato. Né? O Casarré comentou aí, certa vez uma professora perguntou ao Mário Quintana o que ela precisava ler para entender. E ela respondeu Shakespeare. Para entender. Mário Quintana respondeu Shakespeare. O que é que você precisa ler para entender Shakespeare? E ele respondeu Shakespeare. Quer dizer, você tem que ler a própria... Não adianta, você tem que partir da experiência correta. É exatamente isso, né? Se você não parte da... O pessoal quer... Isso é um erro gravíssimo que se comete com literatura hoje em dia. Você quer partir para a teoria literária antes de você ler a própria literatura. Como é que pode uma coisa dessa? Você vai partir para quais são os princípios da literatura envolvida, a crítica literária, etc. Mas você não tem conhecimento da própria literatura, da própria experiência que o autor quis passar. Então, é como se você quisesse conhecer o ser humano dissecando o corpo dele e não tendo uma visão real, um relacionamento com alguém, entendeu? E é engraçado que logo no início da era cristã e também na Idade Média, quando você ia para o aspecto religioso, você não pegava primeiro os evangelhos, você pegava a vida dos santos. Porque a vida dos santos é a vivência do evangelho. Então você vai... Pode falar. Então você vai ponderar a cristandade, você vai analisar a verdade daquilo ali pelos os seus maiores exemplos, seus maiores expoentes, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, pela vida deles, como esses caras deram a vida pelo próprio evangelho. Olha, São Gregório Magno, ele dizia que você não deve destruir imagens, porque as imagens são o evangelho daqueles que não sabem ler. Quer dizer, uma pessoa que não sabia ler, ela olhava para uma imagem e aquilo ali já tinha toda uma narrativa. Então ela via uma imagem de Cristo na cruz, ela já sabia o que era. Então as pessoas conseguiam explicar o que era o sacrifício, o heroísmo através daquilo ali. Então você olhava para uma imagem de Nossa Senhora recebendo o anjo na Anunciação. Então você tem uma noção de alguma verdade por aquilo ali. A imagem se imprime na cabeça e ela se transforma, em alguma medida,
naquela verdade que você quer passar. As coisas Exato. começam por aí. Quanto mais imagens você tem na sua memória, mais você consegue interpretar os fatos do cotidiano, né? Perfeito. Tem uma pessoa que perguntou, Sampaio Guimas, perguntou aqui, Guilherme. é o Guilherme. Nossa comunicação é inferior a esses discursos, já que somos todos analfabetos, né? Boa parte do Brasil tem uma comunicação inferior a esses discursos, sim, já que você não sabe sequer ler. Então, quando você não sabe Verdade. sequer ler e concatenar, né, as palavras dentro de uma ordem discursiva, você não é minimamente alfabetizado, então você não consegue nem interpretar a literatura. Então, isso aí acontece, sim. Verdade. Tem uma coisa que eu lembrei agora, eu até falei na live ontem com o Matheus Basso. Isso é uma coisa interessante, porque veja só, Jesus ensinava dessa forma. Jesus ensinava começando por parábolas. Ele contava uma história, né? Ele Perfeito. contava uma Perfeito. história, então ele primeiro fazia toda a pessoa imaginar aquilo ali. E Uhum. aí ele perguntava, normalmente ele perguntava, o que é que você acha que devia ser feito nisso aqui? Então eu vos Perfeito. digo, porque ele fez isso, então agiu Uhum. dessa forma. Então Uhum. ele primeiro contava uma história, depois ele extraía um princípio de ação. Jesus ensinava dessa Perfeito. forma. E os discípulos, os apóstolos, eles eram ignorantes. Boa parte deles Uhum. eram brutos, eram broncos, eram pescadores. Uhum. Teve um momento que Jesus utilizou a imagem do fermento dos fariseus. E os discípulos, justamente por estarem numa situação em que eles não entendiam essa linguagem poética, eles acharam que Jesus estava irritado com eles porque eles não tinham comprado pão. Uhum. Então, perceba, é Uhum. exatamente assim que acontece numa situação como a gente está atualmente. Né? Exato. O Ramon, um abraço, Ramon. Que coisa boa em tempos de confinamento e distanciamento social, uma live de muito conhecimento e sabedoria. Um abraço, Ramon, meu ex-superintendente. O Taiguara, você citou aí sobre as imagens, e enquanto você desenvolvia o argumento aí, você falou de uma narrativa. E muito rapidamente aqui a gente tem pouco tempo, mas sobre essa questão de narrativa, que a gente de fato tem uma guerra de narrativas hoje, certo? Uhum. E a esquerda, de forma muito ardilosa, ela consegue inverter de forma muito bem feita o discurso para ludibriar e influenciar a opinião pública. Então a gente vê, por exemplo, hoje em qualquer discurso que devia ser discurso poético, então numa novela, numa peça de teatro, e a gente vê uma deturpação desse discurso que devia ser poético e vira um discurso, às vezes até retórico, querendo te convencer de uma narrativa, querendo te convencer de uma ideia. Eu queria que você comentasse isso aí. A maneira de se vacinar contra isso é tendo outras narrativas na cabeça. Não tem jeito. Se você só tem uma Verdade. narrativa na cabeça, né, se você só tem uma narrativa na cabeça, você não consegue se vacinar contra nada disso aí. A maneira de se Verdade. vacinar é tendo mais narrativas, é abrindo a sua consciência para outros tipos de experiência. Perfeito. Então, veja, se eu só concebo dentro da minha mente, a única imagem que eu tenho na minha mente é esse mundo que está lá fora, né? É o mundo moderno, as coisas como elas estão circulando por aí, então eu não consigo entender algo que esteja fora disso. Eu nunca vou entender Santo Tomás. Perfeito. Que é o Eu nunca horizonte vou de entender consciência. o meu horizonte de consciência. Eu nunca vou entender Aristóteles. Então é por isso que eu preciso pegar um livro desse aqui. É por isso que eu preciso Uhum. entender Carlos Quinto. É por isso que eu preciso ler uma biografia de Carlos Quinto. É por isso que eu preciso ler esse outro aqui, do Cardeal Cisneros, lá, o Perfeito. Cardeal da Espanha, tá entendendo? Isso aqui são coisas de outra época. Isso é século XVI. Então eu vou Perfeito. entender como funciona a cabeça de um homem lá no século XVI, como é que um homem pensava. Né? É por isso que eu tenho aqui um livro, eu tenho uma coleção feita pelo Humberto Eco sobre Idade Média, 4 volumes de mais de 1000 páginas, cada Uhum. volume, entendeu? Mais de 2000, 4000 páginas cada volume. Por quê? Porque eu preciso entender como é que a mente de um homem medieval funciona para abrir a minha cabeça. Quanto Uhum. mais eu vou fazendo isso,
mais eu fico sujeito, menos eu fico sujeito às narrativas da moda. Menos eu me torno uma pessoa burra, tapada e imbecil, que só acredita naquilo que ela vê no dia a dia. Né? Só acredita Exatamente. a primeira coisa que ela vê numa rede social, ela já bota fé. Porque ela Verdade. não tem capacidade. Aquilo que se fala tanto de análise, capacidade crítica, você não tem como ter capacidade crítica se Não. você não tem experiência humana. Então, se você não coloca a sua Exato. cabeça para entender a poética, para auferir experiência real da poética, você não tem como criticar nada, porque você não vai conseguir fazer a dialética sem antes passar pela poética e pela retórica. Não tem como. Perfeito. Uma das Perfeito. coisas que voltando aqui atrás, olha, a Carol falou o seguinte: as catedrais medievais, os vitrais, as imagens, estava comentando quando eu falei das imagens, seu Evangelho dos que não lê. Hoje nós temos igrejas parecendo garagens. Isso é o defeito de cosmovisão. Se você não tem a visão do que é aquela beleza, você só consegue conceber o quê? Garagem, indústria, estação de trem. Então, você transforma a igreja nisso aí. A sua religião, Exatamente. ela se transforma no horizonte daquele mundo materialista em que você se encontra. É por isso que as igrejas hoje não Exatamente. apontam mais para o alto, porque ninguém olha mais para Deus. As pessoas só olham para si próprias. Então, as igrejas são horizontalizadas. Isso quando a igreja não é para baixo, né? Como um anfiteatro. O altar está lá embaixo, a pessoa está lá em cima. O que é um horror. Isso é um horror, isso é uma coisa antiteológico, isso é antimetafísico, isso é o completo contrário de De tudo, né? tudo. É anti tudo. O Casarreta falou aqui, ó, é uma constatação óbvia e prosaica. Leia para os seus filhos, leia boa literatura para os seus filhos. Quando você começa a formar o imaginário das crianças, desde a criança, desde a infância, a criança Thay, vai ser do... deixa eu te interromper aqui, porque eu acho que a nossa live pode cair a qualquer momento, mas eu vou deixar você concluir aí, tá? Ou você quer que a gente encerra e volta? Falta que você quanto acha? tempo? 2 minutos aí? Eu acho que faltam 2 minutos. Se quiser, a gente encerra. Eu tô de quarentena, então... Então vamos encerrar e voltar. Né? A gente Pronto. continua. A gente continua Ok. pelo menos uns 15 minutinhos a mais. Fechado, perfeito. Eu vou encerrar aqui, tá? Tá, pessoal, avisa pro pessoal então. Tá. Avisa. Tá, tem gente perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva sim. Salva aí para eu baixar depois, tá? E a gente vai abrir outra agora. Vamos abrir outra para Vamos abrir outra, só um reiniciar. momento.